Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face que Ele sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viver nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria do amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver pra sempre entre um coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada Aleluia. pátria onde reina o eterno amor. Pai do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como foi dito, estamos aqui mais uma vez, né? Aliás, dessa vez de forma diferente, né? Usando esse meio de comunicação, esse rico meio de comunicação, para nós estar transmitindo a palavra do Senhor, a escola, né, bíblica. Nós iremos estar estudando juntamente com os irmãos, especialmente os irmãos do Ministério Fortaleza, os irmãos aqui do Parque Itamaraty, né? Quero dizer que perdoe aí o nervosismo, né? É a primeira vez que faço esse tipo de trabalho, estar gravando, fazendo live. Perdoe aí, eu estou gravando aqui, não estou gravando em grandes estúdios, e sim aqui da sala da minha humilde casa, né? Se os irmãos escutarem aí o cachorro latindo, tá certo? É o cachorro da frente aqui de casa que não para de latir, meus queridos, é o dia todinho. Mas os irmãos não se incomodem, porque o que de mais valioso é a poderosa palavra de Deus, e isso nós iremos aprender junto. Quero dizer que o grupo do WhatsApp ele está aberto para algumas perguntas, tá certo? Está aberto para todos os irmãos. Se os irmãos quiserem perguntar algumas coisas, vou tentar aqui durante a aula tentar responder algumas perguntas, né? Não tenho muito tempo, né? Como a gente está usando esse meio de comunicação, tem que ser uma coisa mais rápida, né? Mas durante esse momento que nós estamos passando, eu quero lhe convidar a agora, né, a partir desse momento, a estar conosco dessa forma, através de lives, através de mensagem, né, os irmãos aí pelos grupos de WhatsApp, pela nossa página aí da Assembleia de Deus, Ministério Fortaleza do Parque Itamaraty no Facebook, e também, tá certo, nós iremos aí também fazer depois um Instagram da igreja, e nós também estaremos divulgando os trabalhos que nós fazemos aqui. Mas bem, vamos dar início, né? Vamos dar início a essa aula. Nós iremos estudar sobre Jesus, o homem perfeito, lição de número 12. Eu quero lhe convidar, meu querido, para você pegar a sua Bíblia, pegar aí a sua revista da Escola Dominical. Se você não tem revista, acompanhe aqui juntamente conosco, tá certo? E nós iremos estudar um pouco da Palavra de Deus. Eu quero lhe convidar, tá certo, a você fazer uma oração juntamente comigo, esse momento aí no seu lar, amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai Celestial, queremos, Pai, desde já te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, de estar pregando a Tua Palavra, Senhor, de qualquer maneira, Deus. Pregando a Tua Palavra, Pai, não só como nós estamos habituados, Deus,
mas de várias maneiras, usando, Senhor, esse canal, usando, Pai amado, esse meio de comunicação para transmitir a Tua poderosa palavra. Sim, Pai. Senhor, venho te colocar, Senhor, na Tua posição, para ser um atalaia, para ser um voz de Deus, para transmitir a Tua rica e poderosa palavra. Assim, abençoa, Pai, a cada um dos irmãos que estão em seus lares, escutando, Deus, e também irão participar juntamente conosco desse momento sublime que é aprender a Tua palavra. Assim, no nome de Jesus, nos abençoa, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos, lição de número 12, o homem, Jesus, o homem perfeito. Nós iremos estudar na lição de número 12 hoje, irmãos, sobre Jesus, homem. Jesus, ele veio à terra como um homem e ele veio para nos dar a salvação. Ele veio como um homem mostrar para a humanidade de que ele, como homem, ele poderia vencer todas as tribulações de um homem comum. E ele veio, ele sentiu dores, e ele sentiu sede, e ele sentiu fome, e ele veio mostrar que ele, como homem, ele poderia passar pelas maiores tribulações. E Jesus, em sua época, ele como homem, ele passou pela maior tribulação que o homem poderia suportar. Morte de cruz. A morte na cruz, ela era uma morte não só dolorosa para um homem, não só a mais dolorosa para um homem, mas também a mais vergonhosa também. E algumas outras coisas que nós iremos aprender. Então, meus queridos, Jesus, ele veio mostrar que ele como homem, ele sentiu as dores que nós sentimos, mas ele mostrou que ele podia vencer. E ele vai dizer: eu venci, vós também podereis vencer todas as aflições. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil, talvez nunca visto na humanidade. O mundo hoje parou por um vírus que nós não conseguimos enxergar. E grande é as tribulações que a humanidade, não só nós aqui em nossa congregação, em nosso país, mas toda a humanidade está passando. Dificuldades financeiras, na saúde, na segurança. E Deus, ele veio mostrar naquela época aquela forma de sacrifício que era mais dolorosa naquele momento. Não se compara ao que nós estamos passando hoje. E ele, como homem, mostrou que ele poderia vencer, e ele venceu. E nós também poderemos vencer essa grande tribulação que nós estamos passando no dia de hoje. Então eu quero lhe convidar a você pegar a sua Bíblia e aí juntamente conosco abrir aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40 ao 52. Vou ler um pouco rápido, irmãos, tá certo? Para a gente ganharmos um pouco de tempo aqui para transmitir o restante da aula, amém? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Passando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia. E procuraram-no no caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias,
o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e o interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse-lhe: Por que é que me procurares? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito à sua mãe, guardava no coração todas as suas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, nós iremos aprender sobre esse homem perfeito, homem sublime, Jesus. Amém? A verdade bíblica, irmãos, aliás, a verdade prática, ela vai dizer o seguinte para nós, na nossa revista aí: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. É isso que nós iremos aprender hoje na revista da Escola Dominical. Na lição passada, irmãos, nós aprendemos sobre o homem, do pecado. A lição passada foi passada antes dessa pandemia, e ela falou sobre o homem do pecado, e a origem do homem do pecado, Caim, Lameque, e os títulos, do homem do pecado, que um dos seus títulos é o anticristo. E na lição de hoje nós vamos falar do homem que veio, tá certo? O homem perfeito que veio para perdoar os pecados da humanidade e trazer para a humanidade a salvação. Então, logo no ponto 1, nós vamos aprender o seguinte: Jesus, verdadeiro Deus. No ponto 2, nós iremos aprender Jesus, verdadeiro homem. E no ponto 3, Jesus, o homem perfeito. Então, vem conosco aprender um pouco, amém? No ponto 1, ele vai dizer: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. O que nós temos que aprender aqui, meus queridos? Que Jesus, eu sei que é meio difícil da gente entender como Jesus veio e ele era verdadeiramente homem, 100% homem e 100% Deus. Como pode isso? Como é que é isso? Eu sei que é meio difícil da gente entendermos isso, mas eu vou tentar passar para os irmãos um pouco do que a Bíblia diz e o que o autor da nossa revista veio trazer para nós sobre isso. Então, primeira coisa que a gente tem que entender o que Jesus era. Primeiro, ele era eterno. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia, nós vamos entender a eternidade, algo infinito. Quando falamos de eternidade, falamos de algo para sempre, de algo sem limites, de algo que nunca termina, incalculável. Isso é eternidade. Eternidade é aquilo que não termina. Então, Jesus, ele é eterno, e a Bíblia, ela vai nos ensinar, tá certo? Sobre a eternidade de Jesus, desde Gênesis a Apocalipse. Então, se nós formos ver lá em Gênesis, logo no capítulo 1, versículo de número 26, ele vai dizer: façamos
o homem a vossa imagem conforme a vossa semelhança, né? Então, logo aqui nós vamos entender que Jesus ele já existia. Nós entendemos que Jesus ele já existia aqui. Então, para os judeus, eles têm na sua cultura que antes de Gênesis 1 já existia 7 coisas no universo, ou já existia algo, né, sobrenatural, né? Então, o mundo, o universo não começa em Gênesis capítulo 1, vai começar bem antes, ou seja, porque Deus já existia, Jesus já existia, o seu Espírito também já existia. Então, nós vamos aprender isso. Para os judeus, ele entende a eternidade de Deus, pode não entender, né, muito sobre Cristo, né? Mas ele vai entender a eternidade de Deus. E lá em João capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer: e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada teria sido feito. Então nós vamos entender que lá em Gênesis, em Apocalipse, aliás, nos Evangelhos vai falar sobre a eternidade de Deus, e lá em Apocalipse também vai dizer ao eterno para sempre, amém. Quem é esse eterno? Jesus Cristo. Então, meus queridos, primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus era eterno com o Pai, certo? Ele era um unigênito de Deus, ele era eterno. Lá em Isaías capítulo de número 9, eu queria ler esse versículo com os irmãos. Isaías capítulo 9, o autor coloca aqui versículo de número 6, ele vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Jesus, já aqui, irmãos, ele já vai falar sobre a eternidade de Jesus, o Filho, né, de Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ponto 2. Ponto 2. Nós vamos entender um pouco sobre seus atributos, grandezas, tá certo? E perfeições. Meus queridos, se eu fosse falar aqui dos atributos e das grandezas de Deus, nós iríamos fazer uma live aqui, uma aula para falar só sobre os atributos de Deus. Eu fui pesquisar isso, peguei um livro que fala sobre os atributos de Deus, um livro semelhante, assim, do tamanho da revista da Escola Dominical, com 13 páginas, que fala em inúmeros atributos de Deus, né? Inúmeros atributos do Senhor. E o autor colocou aqui, né, 5 atributos de Deus. E dentre os atributos do Senhor, é interessante nós entendermos que algum dos atributos de Deus o homem pode ter. Não todos, é claro, mas algum dos atributos de Deus o homem pode ter. Como por exemplo, por quê? Porque existem 2 tipos de atributos. O primeiro é os atributos comunicáveis, né? Ou seja, aqueles atributos que Deus tem, o homem pode ter. Segundo, os atributos incomunicáveis, que é os atributos que Deus tem que o homem não pode ter, né? E o homem não terá. Então, quais são os atributos? Alguns atributos, é claro, como eu disse, se eu fosse colocar aqui, né, os irmãos iriam passar a aula todinha escutando sobre os atributos desse homem perfeito, porque são muitos. Então, o primeiro atributo dele é a vida. João, eu queria ler com os irmãos aqui, João capítulo 1, versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte, João
capítulo 1, versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A Bíblia vai falar em Gênesis, nos primeiros versículos de Gênesis, Deus olhou para a terra e não viu luz. Alguns estudiosos vão falar que essa luz é porque não era essa luz que nós enxergamos, não era a luz do sol, não era a luz de lâmpadas, era a luz dos homens. Não tinha, mesmo porque lá em Jeremias, não estou recordando agora o versículo, ele vai dizer que por causa do pecado da humanidade, que Deus dá o castigo da Babilônia, Deus vai dizer para Jeremias, eis que olho dos altos céus e eis que a terra é vazia e sem luz. Ou seja, Deus não já tinha criado tudo. Que luz era essa? Era a luz dos homens. Era a luz por quê? Porque o pecado tinha apagado essa luz. E lá em Marcos, lá nos evangelhos, Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que luz é essa? Que ele está falando, a luz de resplandecer a glória de Deus, que era que o homem não, por causa do pecado, o homem perdeu. Então, meus queridos, um primeiro atributo de Deus é a vida. E lá um pouco mais adiante, no versículo de número 14, no versículo 6, ele disse o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, em inúmeros momentos da Bíblia, ele vai dizer que Ele é a vida. Ele é a nossa vida. Eu estava dizendo para um camarada que ele estava falando que o que está acontecendo hoje no mundo era a ira de Deus. Eu disse para ele, irmãos, não é a ira de Deus ainda. Eu não entendo como a ira de Deus ainda. Por quê? Porque para Deus a morte do ser humano não é o fim. A morte do ser humano significa uma vida e uma vida eterna. E para Deus passar uma vida eterna, acredito eu que para Deus passar um homem, passar uma vida eterna com Ele, é melhor do que passar momentos aqui nessa terra. Então, não é a ira de Deus. Quando é que vai ser a ira de Deus, irmãos? Infelizmente, quando Ele, no tribunal, Ele separar os bodes dos cordeiros e alguns Ele mandar para a vida eterna, para o leito do Senhor eterno, e outros Ele mandar para a maldição eterna. Então naquele dia sim será o juízo, ou podemos entender a ira do Senhor. Esse não, porque o vírus veio a uma pessoa, só que o vírus dá a chance dele se reconciliar, dele se arrepender, dele buscar a Deus. Se ele chegar a morrer, aleluia, se ele chegar a morrer, ele vai saber que ele passará uma eternidade, aleluia, nos seios do Senhor. Ou seja, ao lado do Senhor. Então, é isso que vai acontecer. Então, um dos atributos, a vida. Segundo os atributos do Senhor, a existência. Eu posso dizer aqui que Jesus ele sempre existiu, eu já disse aqui para os irmãos, como ele vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e um versículo bastante conhecido por nós, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje. O Jesus, ele não vai mudar. Ele não vai nunca, nem vai mudar. Nós estamos presenciando, irmãos, pessoas colocando coisas nas igrejas, e achando que Deus está, achando que Jesus está aceitando isso, e na realidade não está. Então Jesus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Outros atributos que nós podemos aprender, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Jesus é a verdade. Que verdade é essa, irmão? Né? É a verdade de que Cristo veio ao mundo e que Ele veio nos salvar. Ele veio nos curar de todos os males. Outro atributo que nós podemos ter lá no livro de João, capítulo 1, voltando aqui para o capítulo 1, ele vai dizer que Jesus, ele é amor, né? Jesus é amor. Perdão, capítulo de número 3, versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tal maneira essa que o apóstolo não conseguiu descrever, o qual o homem não consegue descrever. Esse é o amor de Deus. Então Cristo é amor. Outro atributo que nós aprendemos também de Deus é que Ele é santo, e Ele é santidade. Essa santidade, irmãos, é literalmente a separação. Jesus, Ele era literalmente separado do mundo. Nós temos que aprender isso. E o que era separado, Ele dedicou toda a sua vida para o reino de Deus. Ele, como homem, Ele dedicou todo o seu ministério, né, para a obra de Deus. Ele dedicou a sua vida para a obra de Deus, ou seja, Ele se separou para isso. Então, o que nós temos que aprender? Que um dos atributos de Deus, essa santidade, nós temos que fixar em nossa mente. Deixa eu ir um pouco mais rápido aqui. E o autor colocou aqui, né, imutável, a vida, a eternidade de Deus, a onipresença. Nós sabemos que Jesus, Ele está presente em tudo, não importa o que nós façamos, Ele está presente, Ele está aqui no meio de nós, Ele está no seu lar, Ele está na sua casa. Irmãos, eu costumo dizer que às vezes o crente esquece que Jesus, Ele está presente. Nós estamos vendo no mundo hoje grandes pastores. Eu sei que a dificuldade é muita, a dificuldade pastoral de você rebanhar um rebanho, mas nós estamos vendo pastores se suicidando, pastores tirando a sua vida, né? Nós estamos vendo isso. Por quê? Por quê? Porque às vezes esquece que Jesus, Ele está presente ali na sua dificuldade. Jesus, Ele está presente ali aonde o momento em que nós estamos passando. Então, meu querido, eu quero dizer que Ele está presente na sua tribulação. Ele está presente na sua angústia. Ele está presente, Ele está contemplando o que você está passando. E eu tenho certeza de uma coisa: se nós formos se colocar aos pés de Cristo, Ele irá resolver. Houve um momento na minha vida, irmãos, e foi um momento pior do que o que nós estamos passando hoje, que é esse coronavírus aí. Foi um momento pior do que esse na minha vida, e eu pude entender que Jesus, Ele sempre estava presente comigo. Teve uma oração que eu fiz e eu disse: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu já fiz tudo o que eu podia, mas agora o que é que eu tenho para Ti? A minha vida está nas Tuas mãos. Agora eu te entrego nas suas mãos. Eu precisava de algo emergencial para a minha vida, para a minha saúde, para a saúde de minha família, e Deus deu resposta imediata. No meio da minha oração, irmãos, eu senti Deus ao meu lado. Eu não me canso de dizer isso, que eu senti o Senhor do meu lado, Ele me escutando. Então esse é um atributo muito lindo.
a onisciência, certo, de Deus e a onipotência do Senhor. Ele está no poder, Ele está no controle de tudo. Ele está no poder e Ele está no controle de tudo que está acontecendo. Não adianta o homem se desesperar, não adianta o homem correr para outras coisas, sei lá, se desesperar. Não adianta, porque Ele é potente, Ele tem o poder, Ele tem a força e Ele está no controle disso. Agora, é interessante, me lembra aqui agora, que o Senhor está esperando, irmãos, um pouco mais da igreja. Comece a clamar. Me lembro no povo no Egito, passando por aquela grande dificuldade. Mais de 400 anos o povo passou no Egito. Moisés tem ouvido. Então, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento de nós, como igreja, nós se despertarmos. Esse momento de quarentena, ele não veio para nos abalar, ele não veio para nos destruir, ele veio para que a igreja possa despertar, porque a igreja estava muito acomodada. Eu estava vendo um interessante que lá na África, que se fosse se chegasse esse coronavírus na África, como chegou na Europa, irmãos, iria praticamente destruir toda a África. E a África hoje que resiste a poucos casos, pouquíssimos casos, né? Então, nós estamos vendo isso. O que é que eu vejo? A poderosa mão do Senhor. Então, Ele está no controle. No ponto 2, né? Como eu disse para os irmãos, eu tenho que ser um pouco mais rápido, não é? No ponto 2, nós iremos aprender, né? Aqui o ponto 3, né? Jesus, o verdadeiro Deus. Ponto 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou-se de sua divindade, mas sim de sua glória. Eu gosto muito desse versículo, irmão. Filipenses capítulo 5, versículo de número... o autor até colocou aqui, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, né? Ele vai dizer: e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e aniquilou-se, né? Deixa eu ler aqui juntamente com os irmãos, né? Filipenses capítulo 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quando eu vejo esses versículos, eu vejo aí a perfeição de Cristo. Que Ele veio Ele veio como Deus. Aliás, Ele era Deus. Veio em forma de homem. Tá certo? Mas Ele como Deus não teve por usurpação, ou seja, de tomar o lugar do próprio Deus, de seu Pai. Mas aniquilou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, né? Homem, e ali fez todo aquele sacrifício, se entregando como servo até a morte, e morte de cruz. Então eu quero te dizer que
isso nos traz um sinal da grande humildade do Senhor. Muitos homens hoje a gente vê que são soberbos, irmãos. Mas Jesus, em forma de Deus, ele se humilhou. Uma coisa bastante interessante que eu acabo de lembrar aqui também é que Deus, Jesus, quando ele veio à terra, ele teve que ser obediente, porque lá no céu ele só mandava. Lá no céu ele não tinha que obedecer a ninguém, aos anjos, né? Ele estava ao lado do Pai, ele não tinha que obedecer às ordens daqueles seres que eram inferior a ele. E no entanto ele, quando veio à terra, aqui na própria Bíblia, ele vai dizer que Jesus era obediente à sua mãe e ao seu pai, e guardava aquilo em seu coração. Ou seja, olha aí, ele como Deus, ele foi obediente. Ele é obediente aos homens aqui na terra. Sua mãe, ele teve que ser obediente. E é tanto que a Bíblia vai dizer que ele foi mandado para o matadouro como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. Porque se ele não fosse obediente, irmãos, ele não teria completado o sacrifício. Ele não teria te dado e me dado a salvação. Então olha uma coisa interessante do Senhor, não é? Ponto 2. Jesus, o verdadeiro homem. Algumas teologias entram em contradição. Alguns não afirmam que Jesus era homem, outros não afirmam que Jesus era Deus. E aí não concordam uma com a outra, mas não iremos passar isso aqui. Então, primeiro ponto, né? Jesus, quando ele encarnou, né, seu nascimento foi feito de forma humana. Ele nasceu de uma mulher, essa mulher teve dores de parto, essa mulher passou 9 meses ele veio como homem. O seu nascimento foi como homem. O ponto 2, que nós temos que entender também, que Jesus, ele sentiu o mesmo que nós sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, certo? Ele sentiu desejo. Acreditamos que Jesus, ele sentiu desejo. Todos os desejos carnais de Jesus ele sentiu e ele mostrou para a humanidade, como homem, que ele poderia passar por todas e qualquer aflições da humanidade e poderia vencer, e isso ele o fez. É bastante interessante nós aprendermos, irmãos, que eu vejo muitos irmãos questionando que ele